Meu pai não gritou quando tentou me apagar. Ele apenas se recostou na cadeira, ali na mesa de jantar da minha própria casa, olhou nos meus olhos e disse: é seu dever pagar pelo casamento dela. Minha mãe dobrou o guardanapo como se aquilo fosse etiqueta, não uma execução. E Brooke, minha irmã mais nova, manteve aquele sorriso suave e satisfeito mesmo que ela carregou a vida inteira sempre que alguém ia perder para que ela pudesse ganhar. Eu não chorei. Não implorei. Apenas me levantei, empurrei a cadeira de volta para o lugar e disse a frase mais calma que já saíra da minha boca: vocês têm 24 horas para sair da minha casa. E foi ali que tudo mudou. Meu nome é Daisy, e por grande parte da minha vida eu achei que manter a paz era a mesma coisa que manter uma família. Eu fui a criança que aprendeu cedo a ficar quieta, a resolver as coisas sozinha, a nunca ser um problema. Enquanto outras crianças imploravam para que os pais as levassem aos bailes da escola, eu reabastecia prateleiras em uma mercearia, tentando economizar o suficiente para pagar minha primeira aula no Community College. Meus pais, Arthur e Evelyn, adoravam dizer às pessoas que criaram uma filha independente. O que eles nunca mencionavam é que essa independência não foi algo que eles cultivaram, foi uma habilidade de sobrevivência que eu precisei desenvolver. E então havia Brooke, minha irmã mais nova. Brooke, que passou a infância como se o mundo lhe devesse uma aterrissagem suave. Brooke, que sempre ficava com o quarto maior, as coisas melhores, os elogios mais altos, as desculpas mais gentis. Quando Arthur perdeu o emprego de contador há 3 anos, eles apareceram na minha porta com 2 malas e a expectativa não dita de que meu sucesso significava a rede de segurança deles. Disseram que seria temporário. De alguma forma, o temporário virou ele se instalando na minha casa tão completamente que ela deixou de parecer minha. Na noite em que chegaram, minha mãe entrou direto na cozinha e começou a reorganizar as gavetas. Não perguntou. Não olhou para mim. Apenas disse: você vai me agradecer, querida. Eficiência importa. Arthur tomou meu escritório em menos de 1 hora, alegando que precisava do espaço para procurar emprego, uma busca que eu nunca ouvi realmente fazer. E Brooke, que supostamente ficaria só alguns dias, entrou no meu quarto principal, girou devagar e disse: esse quarto tem mais a ver comigo. No fim da semana, eu estava no antigo quarto de hóspedes, em uma cama estreita que eu tinha comprado para amigos visitantes. As contas dobraram, depois triplicaram. Alguém vivia ajustando o termostato para confortáveis 22 graus, como se eu estivesse administrando um resort. Meu carro era pego emprestado sem permissão. As compras desapareciam assim que eu as colocava na bancada. E sempre que eu tentava falar delicadamente sobre dividir despesas, Evelyn batia na minha mão e dizia: família cuida da família. Engraçado como a família sempre parecia significar que eu cuidava deles. Até fora de casa a história foi distorcida. Minha vizinha, Dona Patterson, me puxou de lado certa tarde, com simpatia nos olhos. Seus pais me disseram que tem sido difícil para você financeiramente, ela sussurrou. Difícil para mim, enquanto eu pagava por tudo. A verdade era impossível de ignorar, mas eu continuava dizendo a mim mesma para aguentar. É isso que filhas boas fazem, certo? Elas se esticam, se dobram, cedem espaço. Só 6 meses atrás, quando comecei as sessões com a doutora Leu, minha terapeuta, alguém finalmente deu nome ao que estava acontecendo. Abuso financeiro, manipulação emocional e uma vida inteira de condicionamento que me fez acreditar que aquilo era normal. Eu ainda não confrontei ninguém. Não estava pronta. Mas passei a notar tudo. Cada comentário cheio de direito, cada olhar cochichado, cada vez que Brooke agia como se minha casa fosse o reino dela. E eu sabia que algo estava vindo. A mudança não chegou de uma vez. Veio em pequenas fraturas quase invisíveis, do tipo que você só percebe depois que alguém te ensina como olhar. A doutora Leu tinha me dito em uma sessão: você foi treinada para normalizar o caos. Comece a prestar atenção nos detalhes que te ensinaram a ignorar. Então eu fiz isso e, quando comecei, não consegui parar. Tudo começou pelas contas. Numa manhã de sábado, sentei à mesa de jantar, a mesma onde eu comia comida pronta depois de longas noites no escritório, e abri a pilha de pagamentos que eu vinha evitando. Luz, água, mantimentos, gasolina, produtos de casa. Cada item tinha praticamente dobrado desde o dia em que minha família se mudou para cá. Somei tudo 2 vezes, depois uma terceira.
Os números não mentiam. Eu estava sustentando financeiramente 3 adultos que agiam como se eu fosse obrigada a bancar o estilo de vida ao qual eles tinham se acostumado. Enquanto eu calculava os totais, Brooke atravessou a sala descalça, rolando o feed do celular. Não perguntou o que eu estava fazendo. Nem olhou para as contas. Só abriu minha geladeira, pegou a água com gás que eu estava guardando para mim e disse: "Estamos ficando sem compras de novo. Você pode ir ao mercado hoje? Nenhuma, por favor. Nenhuma oferta para ir junto. Nenhuma consciência de que ela não comprava mantimentos havia 3 anos. Outra rachadura. Depois veio o dia em que o noivo da Brooke apareceu. Ele ficou parado na minha porta segurando uma caixinha de doces, tentando ser educado. "Posso falar com você um segundo, Daisy?", perguntou, inquieto. Não era o tipo de homem que sempre tentava fazer a coisa certa, mesmo quando não entendia muito bem as pessoas ao redor. Saímos para a varanda. Ele pigarreou. "A Brooke está muito animada para o casamento. Seus pais comentaram que talvez você pudesse ajudar com algumas despesas." Eu fiquei olhando para ele, chocada ao perceber que minha família aparentemente já tinha planejado como gastar meu dinheiro. "Por que eles diriam isso?", perguntei. Ele hesitou. "Acho que eles presumiram que você iria querer contribuir, já que você é estável." Estável. Essa palavra bateu como um tapa. Não bem-sucedida, não trabalhadora. Apenas estável. O eufemismo que as pessoas usam quando acham que você tem capacidade infinita para absorver responsabilidades. Outra rachadura uma alta o suficiente para até Noah perceber. Ele se desculpou antes de ir embora, parecendo genuinamente confuso pela tensão em que tinha acabado de entrar. Então veio o momento que aprofundou ainda mais a fratura. Brooke tinha pegado meu carro o dia inteiro sem pedir, e quando voltou, o banco do passageiro estava manchado de maquiagem. Embalagens de fast food espalhadas pelo chão, e a luz do combustível piscando. Confrontei-a com delicadeza, como sempre fiz. "Brooke, você pode me avisar da próxima vez? Eu precisava do carro hoje." Ela piscou para mim como se eu tivesse falado em outro idioma. "Relaxa, Daisy. Você mal sai de casa. E não é como se você não pudesse pagar gasolina." O tom de direito era de tirar o fôlego. Mas os piores momentos não eram os grandes. Eram os pequenos, silenciosos, cotidianos lembretes constantes de que aquela casa já não era mais minha. Como Evelyn mudando minhas roupas para outro armário porque ela precisava de mais espaço. Como Arthur dizendo para as visitas: "Nossa casa tem uma luz natural ótima", como se ele tivesse pago um único mês da hipoteca. Como Brooke se espalhando no meu sofá, largando os sapatos em cima da mesa de centro. Cada vez que eu andava pelo meu próprio corredor, me sentia um fantasma assombrando a vida que eu mesma construí. E, ainda assim, minha voz permanecia calada. Meus limites, frouxos. Meu medo de ser a filha ingrata me mantinha paralisada, até que uma noite, na terapia, a doutora Leu se inclinou para a frente e disse: "A frase que abre tudo, Daisy, é esta: eles não estão confusos. Eles estão se beneficiando." Essa verdade atingiu mais forte do que qualquer argumento que minha família pudesse fazer. Ela reorganizou todas as memórias, todos os sacrifícios, todas as desculpas que eu tinha oferecido em nome deles. As correntes subterrâneas já não estavam subterrâneas. Estavam subindo, altas, impossíveis de ignorar. Algo estava vindo. Algo grande. Eu não sabia quando, mas sabia que, no momento em que a represa rompesse, tudo mudaria. Aconteceu numa noite de domingo. Aquele tipo de noite que costumava significar família, conforto, normalidade. Mas na minha casa, os jantares de domingo tinham se tornado outra coisa completamente diferente, uma performance, um palco onde meus pais interpretavam os papéis que queriam que o mundo visse os anciãos sábios e amorosos guiando as filhas adultas. Eu cozinhei como sempre, não porque alguém tivesse pedido com gentileza, mas porque era mais fácil do que ouvir Brooke reclamar que o tempero fica estranho toda vez que ela tocava numa panela. Preparei frango assado, legumes e uma salada simples. Nada sofisticado, só algo que talvez acalmasse a tensão o suficiente para sobrevivermos ao jantar. Mas eu senti no instante em que eles se sentaram, aquele zumbido no ar, como uma tempestade se formando atrás de janelas fechadas. O sorriso da Brooke estava doce demais, ensaiado demais.
O olhar de Arthur permaneceu sobre mim um segundo a mais do que deveria. Evelyn continuava alisando o guardanapo, os olhos indo e vindo entre nós três. Algo estava chegando. Comemos em silêncio por vários minutos. Tentei respirar normalmente, fingir que o frango não tinha gosto de pressentimento. Então Arthur pigarreou aquele pigarro pesado, performático, do tipo que ele usava quando queria comandar a sala. Ele colocou o garfo na mesa com uma precisão lenta e calculada. Daisy, começou. Precisamos conversar sobre o casamento. Ali estava. A porta da tempestade se abrindo. Mantive minha voz firme. O que tem o casamento? Antes que ele respondesse, Evelyn se adiantou com um sorriso tenso. Estamos todos pensando em como esse momento é importante para Brooke. Um casamento é um evento único na vida. Ele merece ser feito da maneira certa. O garfo de Brooke raspou no prato enquanto ela cortava o frango, os olhos fixos em mim. O mesmo sorrisinho que ela tinha quando criança, sempre que pegava algo que não era dela. Arthur se inclinou para a frente. É seu dever ajudar sua irmã. A palavra dever me atingiu como uma mão gelada no pescoço. Pisquei. Ajudar, como? Evelyn soltou uma risadinha, como se eu estivesse exagerando. Daisy, você é advogada. Tem um emprego estável. Contribuir financeiramente deveria ser uma coisa óbvia. Senti meu coração acelerar. De quanto estamos falando? Foi Brooke quem respondeu. 28 mil, disse ela com a mesma naturalidade de quem pede para passar o sal. 28 mil, meu fundo de emergência. Anos de trabalho, a única rede de segurança que eu tinha. Tentei engolir, mas minha garganta travou. Isso é muito dinheiro. A voz de Arthur endureceu. A família merece investimento. E se eu não puder? Perguntei baixinho. Ele me encarou diretamente. Então você precisa contribuir para a família. Se não vai fazê-lo, desapareça daqui para sempre. Meu ar saiu do corpo num único sopro afiado. Desaparecer da minha própria casa, a casa que eu tinha pago enquanto eles viviam ali sem pagar aluguel por 3 anos. Brooke não piscou. Não se mexeu. Nem fingiu desconforto. Apenas sorriu pequeno, convencido, vitorioso. Algo dentro de mim se partiu. Não alto, não violento. Foi um estalo quieto e preciso, como o rachado de um vidro fino. Por um longo momento, ninguém falou. Meus pais me encaravam como se estivessem esperando que eu pedisse desculpas por não concordar rápido bastante. Brooke girava a taça de vinho pelo cabo, cantarolando baixinho. E tudo que eu conseguia pensar era: eles realmente acreditam que eu existo para servi-los. A voz da doutora Leu ecoou na minha mente: eles não estão confusos. Eles estão se beneficiando. Coloquei meu garfo na mesa. Minha mão já não tremia. Pela primeira vez em anos, meu coração desacelerou em vez de disparar. Meu corpo se aquietou. Minha mente clareou. Eu me levantei. Os olhos de Evelyn se arregalaram levemente. Arthur ergueu uma sobrancelha. Brooke inclinou a cabeça, quase divertida. Olhei para cada um deles, um por um, deixando o silêncio se estender até mesmo o sorriso debochado de Brooke vacilar. Então, com a voz mais calma que já tive na vida, eu disse: vocês têm 24 horas para sair da minha casa. A sala pareceu estalar. Arthur se levantou num salto. Você é uma ingrata, levantei a mão. Ele parou no meio da frase. Evelyn engasgou baixinho, a mão cobrindo a boca, como se não acreditasse que eu finalmente tinha deixado de ser a marionete deles. O sorriso de Brooke desapareceu, substituído por algo afiado, choque, depois raiva. Você não pode estar falando sério, ela disse. Estou. Você não pode simplesmente. Eu posso. E vou. Pela primeira vez, nenhum deles tinha falas prontas. Nenhum sabia o que dizer. Eles se olharam, esperando que alguém assumisse o papel principal no roteiro que vinham representando a vida inteira. Mas o roteiro tinha acabado queimado até virar cinza. Empurrei minha cadeira de volta para debaixo da mesa, alisei o guardanapo que nunca cheguei a usar. Vocês têm até amanhã à noite. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Não levantei a voz. Não me defendi.
Não expliquei nada. Apenas saí do cômodo, saí da culpa, da obrigação, da vida inteira encolhendo para caber nos limites deles. Atrás de mim, ouvi Brooke sussurrar, ela enlouqueceu. Arthur resmungou algo sobre respeito. Evelyn chorou no guardanapo, mas nada disso importava. A tempestade finalmente tinha estourado e, pela primeira vez, eu não era a pessoa se afogando nela. Não dormi naquela noite. Não porque estivesse com medo do que fiz, mas porque, pela primeira vez em 3 anos, a casa parecia pertencer a mim de novo. Cada rangido do piso, cada ruído do aquecedor, cada sombra na parede me lembrava que aquele era meu espaço, não o palco para o ego de outras pessoas. Sentei-me na luz fraca da sala, com as pernas dobradas sob mim no sofá, o sofá que Brooke sempre tomava como dela, e deixei o silêncio se acomodar. Silêncio de verdade, não aquele cortado pelas ligações de fofoca da Brooke, nem pelos torneios de golfe na TV do Arthur, nem pelos comentários constantes de Evelyn sobre como uma casa deve funcionar. Às 2 da manhã, abri meu laptop e revisei tudo o que eu sabia legalmente sobre remover hóspedes de longo prazo. Como advogada criminalista, direito de propriedade não era exatamente minha área, mas eu não precisava ser especialista para saber que estava totalmente dentro da lei. Eles não eram inquilinos. Não tinham contrato. Não pagavam nada. Não contribuíam com nada. Às 3 da manhã, marquei um chaveiro para vir na noite seguinte. Às 4, fiz uma lista de cada item da casa que era meu e era praticamente tudo. Às 6, preparei café e fiquei olhando pela janela enquanto o sol subia, pintando o céu de um laranja suave que eu não enxergava havia meses. Às 7 em ponto, caminhei pelo corredor e bati na porta do quarto principal. O meu quarto principal, aquele que Brooke tinha dito que combinava mais com a vibe dela na primeira semana em que se mudaram. Arthur abriu a porta vestindo um hobby que nem era dele, era um que eu tinha comprado anos atrás numa boutique no centro. Seu rosto estava inchado e irritado. O que foi agora? Ele disparou. Vim lembrar vocês. Eu disse, com a voz calma e firme, a mesma que eu usava ao falar com juízes, vocês têm 24 horas. Ele riu, debochado. Você está sendo dramática. Não, respondi. Eu fui paciente. Agora você está sentindo a diferença. Atrás dele, Brooke se sentou na cama num pulo, o cabelo desgrenhado, os olhos arregalados. Você tá mesmo fazendo isso? Ela exigiu. Sim. Evelyn apareceu no batente do banheiro do corredor, apertando o hobby contra o corpo como se estivesse atuando numa peça ruim. Daisy, querida, não faça algo de que vá se arrepender. Olhei diretamente para ela. Eu me arrependo de ter deixado chegar a esse ponto. Então me afastei. A manhã deles foi um caos silencioso, o tipo de caos em que sussurros parecem mais altos que gritos. Portas abrindo e batendo, malas sendo fechadas, armários se chocando, mas ninguém se aproximou de mim. Ao meio-dia, mudaram de estratégia. Se reuniram na sala como um tribunal. Arthur se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Evelyn sentou na beirada do sofá, com trilhas de choro pelas bochechas. Brooke cruzou os braços, fazendo o mesmo biquinho irritado que eu conhecia a vida inteira. Daisy, começou Arthur, achamos que você precisa reconsiderar. Não, respondi simplesmente. Evelyn tentou a seguir. Para onde vamos? Não temos economias, não temos um plano. Isso é crueldade. Crueldade? A palavra quase me fez rir. Encarei-a, vocês se mudaram para minha casa sem pedir. Tomaram meu quarto, meu escritório, meu dinheiro por 3 anos. E eu fiquei calada. Agora eu coloco um único limite, de repente, eu sou cruel? Brooke pulou de pé. Você é invejosa, é isso. Você não quer que eu tenha um casamento lindo porque não aguenta que as coisas são fáceis para mim. Eu também me levantei, devagar, deixando o momento respirar. Não estou com inveja, Brooke. Estou exausta. Ela piscou, confusa, não era uma fala para a qual ela tivesse ensaiado uma resposta. A voz de Arthur se elevou, família fica unida. Você não expulsa família. Eu não expulsei vocês, respondi. Vocês me deram uma escolha no jantar, pagar ou desaparecer. Só não esperavam que eu escolhesse a mim mesma. A sala ficou em silêncio. Ninguém tinha resposta.
No início da noite, eles ainda estavam lá, ainda discutindo, implorando, fingindo que as consequências não eram reais. Então peguei meu celular, disquei o número e deixei que ouvissem chamar. O rosto de Arthur perdeu a cor. Você não vai, a atendente da emergência atendeu. Mas antes que eu dissesse qualquer palavra, Arthur levantou a mão em rendição. Tá bom, ele sibilou. A gente vai. Nas 2 horas seguintes, eu os observei arrumar as coisas. Não com raiva, nem com satisfação, com clareza. Evelyn embrulhava pratos que ela mesma comprara sem pedir, resmungando sobre como eu me tornei ingrata. Arthur caminhava pela casa como se estivesse deixando um reino que governara. Brooke batia gavetas com tanta força que achei que quebrariam. Quanto mais barulho eles faziam, mais calma eu sentia. Uma calma profunda e estranha, o tipo que aparece quando você finalmente para de se afogar. Às 21h23, eles estavam de pé na porta da frente com as malas. Evelyn virou-se para mim, os olhos brilhando. Espero que você esteja feliz, Evelyn sussurrou. Espero que eu esteja, respondi. Brooke não me olhou. O carro de Noah encostou na calçada e ela marchou até ele sem dizer uma palavra. Arthur ficou por um instante, o maxilar tenso, depois saiu para a noite fria sem olhar para trás. Fechei a porta, tranquei, apoiei a testa na madeira e, pela primeira vez em anos, a casa era minha, o ar era meu, o silêncio era meu. Caminhei por cada cômodo que eles haviam tomado: o quarto, o escritório, a cozinha. Havia marcas densas, manchas, arranhões, mas sob tudo aquilo os alicerces da minha vida ainda estavam lá. Respirei fundo, devagar. A paz não chegou como uma celebração, chegou como um longo suspiro, um que eu nem percebia que segurava havia 3 anos. A primeira manhã sozinha parecia irreal. Acordei esperando passos no corredor, a voz de Brooke ecoando pelas paredes, a tosse de Arthur, Evelyn batendo louça que nunca lavava depois. Mas não havia nada, apenas o zumbido suave do aquecedor e um feixe de sol aquecendo a ponta da minha cama. Minha cama, no meu quarto principal, finalmente recuperado. Preparei café em uma cozinha silenciosa, silêncio de verdade, não o silêncio tenso e performativo em que vivíamos sufocadas. Não me apressei. Não andei na ponta dos pés. Não me preparei para uma crítica no momento em que colocasse a xícara na mesa. Mais tarde naquela semana, Ruby passou por aqui. Ela ficou parada na porta, olhando ao redor como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Eu não tinha percebido o quanto estava pesado aqui dentro, murmurou. Mas agora, Daisy, você parece 10 anos mais jovem. Eu mesma não tinha notado, mas ela tinha razão. A casa respirava e eu também. As contas voltaram ao normal. Minha geladeira continuou cheia. Meu carro ficou exatamente onde eu o deixava. E o silêncio? Deus, o silêncio parecia remédio. Então, quase 3 semanas depois de terem ido embora, o telefone tocou às 2h08 da manhã. Eu soube quem era antes mesmo de olhar. Brooke. A voz dela tremia assim que atendi. Daisy, eu preciso de ajuda. Essas palavras me atingiram mais forte do que o ultimato, porque eram reais. Não manipuladas, não arrogantes. Medo de verdade, desespero verdadeiro. O que aconteceu? Perguntei. Um suspiro trêmulo. Eu estou grávida. Meu coração afundou não de pânico, mas de reconhecimento. Era assim que minha família sempre me puxava de volta, uma crise, um pedido, uma demanda embrulhada em vulnerabilidade. Eu não posso pagar nada, ela sussurrou. Nem consultas, nem aluguel, nada. Eu não sei o que fazer. Por favor, eu preciso de você. O velho instinto subiu: consertar tudo, salvá-la, desaparecer para que ela pudesse respirar. Mas a voz da Dr. Lu ecoou mais forte. Se você a resgatar das próprias escolhas, ela nunca vai aprender a ficar de pé. Sentei-me, firmei a voz. Brooke, sinto muito que você esteja assustada. Sinto de verdade. Mas eu não posso mais ser sua única rede de segurança. Um pequeno soluço. Então você está me abandonando? Não, respondi suavemente. Estou te oferecendo recursos, não a minha vida. Contei ela sobre programas, opções de assistência, lugares que ajudam mulheres exatamente na situação dela.
Passos práticos, não autossacrifício. Ela chorou mais forte. Depois, a linha ficou silenciosa. Ela não se despediu. Eu não liguei de volta. Nas semanas que se seguiram, as notícias vieram pingando pela rede da família. Brooke entrou em um programa de apoio à maternidade. Conseguiu trabalho de meio período em uma creche. Estava se virando. Não perfeitamente, não com elegância, mas se virando. E, pela primeira vez, fazia isso sem que eu precisasse me quebrar para mantê-la de pé. Limites não parecem triunfos. Eles parecem limpos. Às vezes dolorosos, mas limpos. 1 ano se passou desde aquela noite na minha sala de jantar. Meus pais agora alugam um estúdio modesto no lado norte da cidade. Arthur trabalha meio período em uma loja de ferragens. Evelyn faz digitação de dados remotamente. Eles não estão prosperando, mas estão de pé talvez pela primeira vez em décadas. Brooke teve o bebê um menino. Eu só o vi em fotos que minha avó me passou discretamente, mas ele parece saudável, tranquilo, intocado pelas batalhas que moldaram os adultos ao redor dele. Brooke ainda enfrenta dificuldades, mas está trabalhando, aprendendo e fazendo isso sem pressupor que alguém sacrificará a própria vida para que ela possa evitar desconforto. Quanto a mim, minha casa está silenciosa. Minhas economias estão intactas. Minhas manhãs são minhas novamente. Pela primeira vez, estou construindo uma vida que não exige que eu me diminua para abrir espaço para pessoas que nunca planejaram abrir espaço para mim. Se essa história toca algo familiar em você, diga de onde está me ouvindo. E se você já teve que escolher a si mesmo, compartilhe sua história abaixo. Não se esqueça de se inscrever, você não vai querer perder o que vem a seguir.